Galera, fica ligado aí no final do vídeo, beleza? Que vai ter uma dica que vai te ajudar a extrair os módulos da aplicação, beleza? Ela é uma dica que também serve para o back-end porque ela é baseada aí nos bounded contexts do DDD, beleza? Bem, nesse vídeo a gente vai ver aqui uma arquitetura bem legal e bem simples aí que você pode estar aplicando para o seu projeto React, beleza? Bem, essa é uma aplicação aqui de demonstração, tá? Vocês podem ver que não tem nada de estético, mas aqui estética não vai importar muito, beleza? Então vamos aqui pro Visual Code, né? Porque a gente gosta de código, né? A gente não gosta de teoria, né? A gente gosta do know-how. Então, eu quero começar dizendo, né, que essa arquitetura ela é muito baseada aqui, né, vamos dizer, ela é baseada em módulos, né? Mas ela usa muito também de um princípio bem legal, que eu gosto muito. Eu li um artigo, né, mas eu não consegui achar a referência dele, beleza, pessoal? Mas é esse princípio do tão perto de onde é usado, né? O que é que eu quero dizer com isso? Bem, que as declarações, né, por exemplo, de classes, interfaces, funções, constantes, enums, essas declarações, elas sejam declaradas tão perto de onde elas são usadas, beleza? Vocês vão ver isso daqui se refletindo no código, tá? Deixa eu fechar isso daqui, beleza? Bem, isso daqui é um projeto Next, tá? Eu já estou usando o App Router, né? Então tem aqui dentro dessa parte, né? Tem leis, tem constraints, tá? Então, esse arquivo está nomeado dessa forma porque ele representa uma página, né? Enfim, isso são coisas específicas do Next, mas eu creio que não vai te atrapalhar em entender isso daqui, tá? Então, vou fechar aqui por enquanto. E se você viu aí na thumbnail já, você sabe que essa é uma arquitetura que ela é modular, né? Então, eu tenho aqui, né, a pastinha modules, né? De módulos, né? E aí eu tenho o módulo de autenticação, o módulo de carrinho, o módulo home e o módulo compartilhado, tá? O módulo home ele é bem genérico, ele é bem, vamos dizer assim, específico, né? Porque a página home, ela não tem ali muito uma, vamos dizer assim, vamos dizer, um contexto para ela, tá? Lembrando também que no final desse vídeo vocês vão ficar aí com uma dica de como achar esses módulos, beleza? Então vamos lá, vamos entender aqui como funciona. Olha só que legal, tá? Vocês podem perceber aqui, ó, que na minha aplicação eu tenho duas páginas, uma de sign in e uma de sign up, né? Então aqui em sign in, ó, eu tenho esse card aqui com esses text inputs. Em sign up, mesma coisa, mas eu tenho aqui também um novo campo, né, que é o name. Tá? Então, como esse módulo dessa aplicação aqui é uma aplicação bem simples, só para demo, né, eu vou começar pelo módulo que está mais recheado, que é o módulo de autenticação, tá? Para vocês, para eu estar mostrando para vocês como que ele é organizado. Então, olha lá. O módulo de autenticação aqui, ele tem os componentes, ele tem as páginas, ele tem os serviços e ele tem essa pastinha utils. Olha só, então se eu vim aqui no app, né, eu tenho uma aqui, por exemplo, sign in. Se eu entrar nela, eu só exporto como default um componente que representa uma página que está vindo lá do módulo de autenticação. Beleza? Show de bola? É basicamente isso. Então, olha só. Aqui no módulo de autenticação, eu tenho as páginas, né? Aí as páginas, eu tenho a página de sign in e a página de sign up. Elas pertencem a esse módulo. Tudo que está aqui pertence só a esse módulo e é usado só dentro desse módulo, tá bom? Porque lembra do usar onde, né, declarar as coisas, o mais próximo onde elas são usadas, né? Então essas coisas que são declaradas nesse módulo aqui, elas só são usadas dentro desse módulo, tá bom? Então esses componentes aqui, que no caso aqui só tem um, ele só é usado dentro desse módulo, tá? E depois a gente vai entender mais ainda do porquê ele tá a nível de módulo, tá? Então olha só, se eu vim aqui em Pages, eu abro a sign in e aqui no index.txt, ó, eu tenho a página lá, sign in page, que foi a que eu mostrei para vocês, né? Então essa é a sign in page, né? A sign in page, ela tem um componente que é o sign in card, né? O sign in card, ele é um componente que ele é específico dessa página. Ele é específico dessa página. Ele é esse componente aqui, ó.
Ele é específico dessa página. Por ele ser específico dessa página, olha onde ele fica declarado. Ele fica declarado dentro, ó, da pastinha aqui, sign in de pages, dentro do módulo de autenticação. Então, se eu abrir aqui components, ó, olha só, ele tá aqui, ó, o sign in card, ele é um componente, né? Então, se eu abrir ele aqui, ó, ele tá aqui, bonitão, né? Caio, o que é isso daqui, bicho, que eu não tô pegando bem? Use sign in card controller. Calma aí, isso daqui vai ajudar também a melhorar aí a organização do teu componente, né? Separar view de handlers, né? View de controller, view de view model, beleza? Então, esse daqui é um componente também que ele é do cliente, mas isso daqui é a respeito de Next, não vamos entrar aqui. Então, olha só que legal. Então, repetindo aqui, esse componente, ele está declarado aqui a nível de página porque ele é usado só dentro dessa página, isso eu tenho certeza. Caio, e por que esse componente TextPut ele está a nível de módulo? Ora, porque ele pertence, né, ele está sendo usado em mais de uma página dentro do módulo. Então, olha só, se eu abrir o Sign In Card, que está declarado dentro da página Sign In, o TextInput está aqui, ó, né? E se eu abrir o Sign Up, a mesma coisa, ó. O Sign Up, ele tem um Sign Up Card, né? E se eu abrir ele, ele está sendo declarado também aqui, né? Então, esse Text Input, ele não pode estar declarado a nível de página, né? Porque ele está sendo usado aí a nível de módulo, beleza? Então, eu vou fechar aqui. Isso daqui já abre muito sua cabeça, né? A mesma coisa, pessoal, é aqui, por exemplo, para os outros componentes, né? É difícil usar a palavra componente quando você está falando de front-end, bicho, né? Mas, porque você tem uma ambiguidade, né? A programação em geral, na verdade. Você fala API, significa 1 milhão de coisas. Você fala componente, significa 1 milhão de coisas. Meu Deus do céu. Que mundo é esse que a gente vive? Mas olha só. Vamos continuar aqui. Olha só. Esse utils aqui, ó, é uma função utilitária, ó. É o isValid meio, né? Esse daqui é a maneira como eu gosto de declarar, né, os meus, organizar as minhas pastas né, que tipo eu não passo, por exemplo, eu costumo usar mais o index.ts e deixar a pasta refletir o que é aquilo, beleza? Então aqui eu tenho simplesmente uma função que testa se o e-mail ele é válido, tá? E ele está a nível desse módulo de autenticação justamente porque ele é usado só dentro do módulo de autenticação e mais em lugar nenhum. Então, olha só, se eu abrir os meus componentes aqui, ó, ele tá aqui, ó, isValid e-mail, ele é usado aqui, e ele é usado aqui também, ó, isValid e-mail, tá? Só nesses dois componentes, né? Caio, e se ele fosse usado só no componente de Sign In Card? Adivinha onde ele ia estar? Ele ia estar declarado dentro do componente aqui da pasta de Sign In Card. Eu ia pegar ele aqui, ó, ia trazer ele para cá, beleza? Ele vai estar sempre declarado no canto mais próximo que ele é usado, a não ser que ele seja usado em outro local, tá? Beleza? Ficou bem claro, né? Aqui também eu quero mostrar para vocês, por exemplo, os services, né? O service é algo muito usado aí na aplicação front-end, né? É onde a gente coloca aí as nossas chamadas para API, né? Para a nossa API. Então, é muito comum os componentes front-ends eles fazerem chamadas aí lá do front-end, né? Através aí de um HTTP client. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um serviço que é o de autenticação. Aí eu posso até mostrar para vocês aqui como que eu faço, né? Para vocês, se vocês quiserem replicar também, fica bacana. Ó. Olha só, então o serviço ele é uma classe com métodos estáticos, né? E aí eu tenho aqui o nome do serviço e tem um prefixo da classe que é serviço, né? Então aqui é o serviço de autenticação. E aí eu tenho os métodos estáticos sign-in e o sign-up. E aí eles que é o serviço, é a classe serviço, a única responsabilidade dela é fazer essas requisições, né, HTTP aí para API. E aí eu tenho aqui, ó, o módulo URL, que é basicamente o base URL ali do endpoint, né? É o prefixo do endpoint. Então, /auth, ó, aí eu uso essa constante aqui. Se, por exemplo, o back-end trocar, né? Ah, não é mais /auth, agora é authentication. Eu só troco aqui. Pronto. Resolvi o problema, beleza? Então, legal esse padrão.
Eu vou mostrar ele sendo usado aqui no componente, né? Então, ele é usado nesse componente aqui, ó, do Sign-in Card. E ele é quando eu clico no Submit, ele faz essa requisição aqui, por exemplo, eu tô de Sign-in, né? Ele faz essa requisição de Sign-in, ó. Então, eu vou vir no componente aqui de Sign-in, olha só que legal, Sign-in Card, aí eu vou no Controller dele. Aí, olha aqui, ó, o Handle Submit, ó, ele faz aqui a verificação se não é válido o e-mail, se não é válido ele retorna. E na linha 18, ó, se é válido, o que ele faz? Ele faz a requisição lá pro... se os inputs é válido, né? Ele faz a requisição lá pro back-end usando o serviço, né? Aqui, beleza? Show de bola, né? E esse serviço está declarado dentro do módulo de autenticação, porque ele é usado só dentro do módulo de autenticação. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então já deu para pegar bastante coisa aí, né? Já a gente vai falar de organização de componente, tá? Bem legal. E aqui, pessoal, nesses módulos, você pode criar pastas de coisas que representam as coisas que você quer, né? Então, se você, por exemplo, tem tipagens que é usada a nível de um módulo, você pode criar aqui, por exemplo, a pasta types, ó. Aí você cria. Se você tem enums, você cria enums. Se você tem, né? Você vai criando. Legal, né? Eu vou apagar aqui porque eu não estou precisando. Se você não precisa, você deleta. Aí o que acontece? Os outros módulos, eles seguem as mesmas arquiteturas de página, né? Então, os outros módulos vão ter as pages, vão ter os serviços. E se não tiver mais do que isso, não encha linguiça. Mantenha só o que você precisa. Então, por exemplo, nessa página Cart aqui, que é uma página simplesmente que é a pior que tem aqui, ó, Cart, né? Simplesmente... ela só tem a página e o serviço aqui que eu criei, né? Que, ó, segue o mesmo padrão, olha que legal, né? Então, é um serviço que me permite adicionar um item no carrinho do usuário e remover, né? Porque, atualmente, normalmente, o carrinho ele é salvo lá no back-end, né? E não mais em cookies, em local storage, beleza? E aqui eu tenho as páginas desse módulo, né? Que eu declarei que é a cart, ó. Cart page. Você percebe também que a nomenclatura aqui, eu sempre coloco um sufixo indicando, né? Algo mais específico, dizendo que esse componente ele representa uma página, tá? E aqui tem a cart page, beleza? Então, isso se repete, né? A home aqui só tem as pages, né? E é isso, tá? E aí tem esse módulo que é o módulo de compartilhado, né? E o módulo de compartilhado, olha só, ele repete de novo as pastinhas, né? Só, obviamente, as que precisa. Então, olha só. Aqui no shared é justamente o que? São coisas que são compartilhadas em mais de um módulo, que estão presentes em mais de um módulo. Então, quando eu olho esses componentes aqui em Share, eu tenho certeza que esses três componentes aqui, ó, eles estão sendo usados em mais de um módulo, tá? Eles estão sendo usados, né, em mais de um módulo aí. Então, tem o breadcrumb aqui, né? Eu tenho o button, eu tenho um header, né? E vocês vão ver umas coisinhas mais interessantes que eu vou mostrar para vocês aqui. Aí eu criei aqui, por exemplo, um serviço imaginário, né? Por exemplo, ó, o Exos, né? Que é o serviço que eu moquei aqui. Eu coloquei ele no shared, porque obviamente todo serviço de todo módulo vai usar o Exos. Então eu declarei ele aqui, tá? E aqui eu criei outro fictício que é o Users, né? Então o Users aqui é um serviço que ele vai estar sendo usado também mais de um módulo. Então, por isso que ele está aqui no share. E esse utils aqui também, ó, tem uma função utils aqui que é a capitalize, né? Ou seja, capitalize é você colocar a primeira letra de uma string em maiúscula, beleza? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Vamos mais fundo, né? Em geral, a arquitetura é isso, beleza? E depois daqui eu vou ensinar a vocês como achar os módulos aí na sua aplicação front-end, beleza? Então, olha só, galera, que legal, ó. Como é que eu organizo aqui, ó. Um componente, olha só. Os tipos que é usado dentro dele, ó, eu declaro aqui no arquivozinho, ó, bem próximo a ele, onde ele é declarado, seguindo aquele princípio. Olha só, então aqui tem types, ó. Eu declarei o tipo dele aqui, aí text input props. E aí eu passo ele aqui, ó. Né? Deixa eu mostrar outro exemplo aqui, mais legal. Vamos ver, ó, por exemplo... aqui em shared, olha só o breadcrumb, ó. Ele tem aqui, ó, y breadcrumb props. Eu sigo esse padrão de
de I no começo, tá? Se você quiser me julgar, me julgue, tá bom? Eu não tenho problema com isso, beleza? Mas aqui eu tenho o iBreadcrumb props, né? Eu sempre sigo esse padrão, né? De props no final e se a interface com I no começo. Se você não quiser seguir, não siga também, né? Você não pode seguir. Se você não quiser seguir nem a arquitetura, você não segue. E aqui eu tenho, ó, a interface, beleza? Declarada. Então, eu não deixo ela no mesmo arquivo aí, beleza? Fica mais clean, mais limpo, tá? Outra coisa legal aqui que eu tenho para mostrar para vocês, por exemplo, ó, olha só que interessante. A header, ela é um componente e dentro dela também tem outro componente. Por quê? Porque esse componente aqui, ele está sendo usado só dentro do componente header, né? Então você que gosta aí de componentizar muito, né? Por exemplo, na header aqui, ó, eu criei um menu list que representa esse cara aqui, ó. Ele representa só esse cara. E aí, por ele ser usado só aqui, eu declaro ele aqui dentro, né? Você que gosta aí de componentizar muito, que é algo que eu sou contra, tá? Eu acho que componentizar só por componentizar só por uma questão de estética, porque o código tá muito grande, eu não acho isso interessante, porque daí você acaba quebrando lógica em vários componentes e aí fica difícil de pensar no que você tá tentando resolver, beleza? Então, mas é basicamente isso, deu para pegar, né? E aí, aqui segue do mesmo, tá? Nada muito segredo aí. E aí, eu tenho para te mostrar aqui também, né? O controller, né? Eu fiquei te devendo aí. Olha só, os componentes aqui, ele tem um controller, né? O que é o controller? Basicamente é isso daqui, pessoal. Ó. Em vez de, por exemplo, eu declarar tudo o que é responsável, né? Os handlers, tudo que é responsável pela interação e o estado do meu componente, dentro do componente, seria assim, ó, antes. Deixa eu deletar isso. Aqui, né? Eu vou pegar aqui também, ó. Vou pegar aqui também, vou importar e vou importar aqui o Officers. Então, seria assim, ó. Ficaria assim, né? E aí, em vez de declarar essa lógica e estado dentro do componente, né? O que é que eu faço? Eu tiro ele aqui, do jeito que tava, ó. Pego tudo que tava antes, né? E crio uma... Deixa eu até... Vamos voltar aqui, vamos fazer bonito. Deixa eu importar tudo aqui, ó. Vamos ver se ele importou certo. Importou. Então, tá aqui, né? O que é que eu faço, ó? Eu crio uma custom hook use, que é o padrão da custom hook, sign, né? Card, com o mesmo nome do componente, olha só que legal, e com o sufixo controller. Eu pego isso daqui, ó, pego tudo isso daqui, jogo para dentro, olha só que legal. E aí, eu retorno, deixa eu pegar já desse pronto, ó, eu retorno tudo que eu preciso para o meu componente. E aí eu pego ele aqui, ó. Use Sign-in Card Controller. E olha só, eu pego isso daqui, troco para esse daqui, funcionando. Aí eu pego esse cara, tiro ele daqui, crio um arquivo no mesmo canto aqui, ó, no mesmo, né, tão próximo de onde está o componente, jogo ele, né, e aqui importo e desimporto tudo que não é necessário. Acabou, pessoal, né? Olha que legal o teu projeto fica, né, pessoal? Você não fica tão perdido. Ah, cara, esse componente aqui, às vezes o cara declara um componente, ele tá usando, mas você não sabe, você não tem ideia onde o componente está sendo usado, né? E a ideia também da arquitetura modular é você deixar, você não usar, né? Você não depender de coisas de outro módulo, né? Então o módulo, ele é ideal você não depender de outro módulo, né? A não ser aqui no nosso caso que seja do compartilhado, né? Então se isso acontecer, joga no compartilhado. Por quê? Porque o módulo ele tem que ser o mais independente possível. Então, por exemplo, se eu quiser tirar só esse módulo de autenticação para outra aplicação minha ou criar um micro front-end para ele, eu tiro ele e tiro o compartilhado, que eu vou ter a certeza que eu não vai estar faltando nada e vai ter que estar funcionando, porque ele tem que ser independente, beleza? Então, bem, galera, foi basicamente isso daí, tá? Na arquitetura. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou,
deixa o like no vídeo, beleza? E valeu! Então, bem, galera, agora eu vou mostrar aqui para vocês a dica para a gente poder aí descobrir os módulos da nossa aplicação front-end, né? Quando a gente for modularizar ela, beleza? Vocês vão ver que é bem legal e não é tão difícil, tá? Aqui eu tenho uma plataforma de curso, tá? Nesse Figma, é uma plataforma bem genérica. Vocês podem ver aqui que tem a listagem de curso, né? Que o cara pode acessar ali se ele comprar. Aqui tem a tela de detalhe, ó, do curso para ele adicionar o carrinho, ou comprar direto. Aqui tem a tela onde ele assiste. Vamos ver o que mais, ó. Aqui tem um dashboard do estudante, ó. Ele pode ver aqui os progressos dele, a quantidade de cursos que ele tá ali assinado, né? Vamos dizer. Aqui tem um carrinho, ó, né? Aqui mais para baixo tem dashboard de instrutor, né? Aqui é a visão do instrutor. Aqui também faz parte do instrutor, tá? Olha só. Aqui embaixo tem autenticação, né? Então é uma plataforma assim que é mais do mesmo, né? E aí, qual a dica que eu tenho aqui para você, tá, pessoal? A dica é o seguinte, tá? Ela é baseada um pouco aí no Bounded Context, né? Nos contextos delimitadores do DDD, tá? Então, qual é a dica? É o seguinte, ó. Você vai pegar um modelo, uma entidade do teu projeto, né? Nesse caso aqui, eu vou pegar a entidade usuário, tá? E aí, eu vou pegar esse usuário, a entidade usuário, e vou começar a jogar ele nas telas, em algumas telas específicas, né? E vou perguntar o que é esse usuário nessa tela, beleza? Ficou confuso? Ó, presta atenção. Por exemplo, vamos começar aqui, ó, pela tela do carrinho, né? Aqui tá a tela do carrinho. Olha só que legal. Quando eu pego a entidade, o modelo usuário e jogo ele na tela de carrinho, esse usuário, ele é um comprador. Tá vendo? Muito mais específico. Então, um usuário, né, é algo bem genérico, mas na tela de carrinho ele é um comprador, né? Então, para cada contexto, né, a gente vai criar um módulo para cada contexto diferente, onde o mesmo usuário, por exemplo, né, entidade usuário, ele representa algo diferente. Isso vai ser, por exemplo, um módulo do nosso front-end. Isso pode ser aplicado até mesmo para o back-end. Perceba, mas também não é só a entidade usuário que você pode utilizar, tá? Você pode ter mais domínio aí do seu negócio e entender melhor. Então aqui, ó, um contexto de carrinho. Aqui o usuário, ele é um comprador. Aí eu venho aqui, continuo aqui nessa tela, né? E aí eu venho aqui nessa tela de dashboard do estudante, né? Aqui, pessoal, o mesmo usuário, né? Eu pego o usuário, o modelo e jogo aqui. Aqui, ele não é mais um comprador. Aqui, o mesmo usuário, ele é um estudante. Olha só que legal. Então, o mesmo usuário, dependendo do contexto que ele tá, ele representa coisas diferentes, né? Então, aqui ele é um estudante, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, um módulo, né, de dashboard do estudante, um módulo do estudante, né? E a gente já pode ter, por exemplo, um módulo do carrinho, né? Beleza? Então, a gente vem aqui, né? Aqui, por exemplo, ó, se eu pego o usuário e jogo ele nessa seção aqui, né? O usuário aqui, pessoal, olha só que legal. Ele não é mais um comprador nessa seção de mensagem, né? Ele não é mais um comprador e ele nem é mais um estudante. Aqui, na verdade, ele é um chatter, né? Ele é uma pessoa que bate papo, né? Do inglês seria a palavra aqui chatter, beleza? Chatter, tá? Eu não encontrei nenhuma palavra tão boa no português para isso, mas ele é um conversador, beleza? Então a gente poderia, por exemplo, ter um módulo também só para esse cara aqui, beleza? Um módulo, por exemplo, de mensagens, um módulo de chat, né? Na verdade, um módulo de chat, tá? Vamos aqui, ó, vamos descer. Olha só, aqui a gente tem um dashboard do instrutor, né? Aqui, o mesmo cara, o mesmo usuário, nesse contexto,
ele não é nem um comprador, ele não é nem um estudante, ele não é nem um chatter, né, como eu falei. Aqui ele é um instrutor. Então, a gente pode ter aí um módulo de instrutor, a gente pode ter um módulo de estudante, a gente pode ter um módulo de carrinho, a gente pode ter um módulo de chat, né? Bem legal, né, pessoal? Então, essa dica aí é a que eu tenho para você, né? E aí, obviamente, com mais conhecimento, com mais refinamento, né? Com a sua habilidade, com o ato de aprender mais sobre o negócio, sobre a aplicação, né? Aos poucos você vai aí pensando melhor nos módulos, as coisas que não vale a pena modularizar e vale a pena colocar no mesmo módulo. Enfim, tá, pessoal? Isso daqui é só uma guideline, mas em software a gente sabe que a gente não pode se prender a guidelines, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Se você gostou, se inscreve no canal, cara, deixa o like nesse vídeo e continue codando. Keep coding até você morrer. Não, brincadeira. Valeu, pessoal, e fui!